Eu me chamava Florinda ou Flor para os mais próximos, embora poucos se aproximassem. Desde que me entendo por gente, minhas mãos calosas trabalhavam na fazenda de tio Joaquim, no sertão nordestino. A vida ali era um sol a pino castigando a pele, era o cheiro da terra seca e o suor escorrendo pelas costas enquanto eu lidava com a criação. Limpava os currais e carregava sacas de grãos que pareciam maiores que eu. Eu usava vestidos simples de algodão desbotados pelo sol, e sempre descalça, sentindo o calor do chão sob meus pés. Meus cabelos escuros, geralmente presos numa trança apertada, quase nunca viam um espelho. Meus únicos acessórios eram as marcas do trabalho, as mãos calejadas, os ombros fortes. Foi numa manhã de setembro, com o ar ainda carregado do orvalho da noite, que ele chegou. Mateus. Ele vinha de longe, do litoral, procurando um recomeço, foi o que disse ao meu tio. Observei-o de soslaio enquanto ele descarregava a mochila gasta no alojamento dos peões. Alto, com os cabelos cor de café bagunçados e um sorriso que parecia iluminar o ambiente, ele era diferente dos outros. Mais calmo, menos bruto. Meu primeiro contato com Mateus foi trivial. Eu estava tirando o leite das cabras quando ele entrou no curral meio desajeitado, segurando uma enxada como se fosse um adorno. Essa cabra é de leite ou de briga? Ele perguntou, apontando para a pata de uma delas, com um brilho divertido nos olhos. Eu ri um riso baixo e rouco que quase nunca me permitia. Nem uma coisa nem outra. Ela só quer saber de pastar e deixar a gente em paz. Ele sorriu, e senti algo estranho no estômago, um calor leve como o reflexo do sol na água. Balancei a cabeça, tentando afastar aquilo, e voltei a prestar atenção nas mãos ágeis que espremiam o úbere da cabra. Então você é a Florinda, ele continuou, encostando-se ao portão do curral. É o que dizem, respondi, mantendo o tom neutro. Não gostava de conversa fiada. Nome bonito. Combina com você. Levantei uma sobrancelha, surpresa. É mesmo? Por quê? Ah, sei lá. Florinda, me remete a alguém como você. Pequena, mas meiga, delicada, e forte. Dá pra ver isso, mesmo que você tente esconder. Aquela frase me pegou desprevenida. Olhei para ele por um segundo a mais do que deveria antes de voltar a mexer nos baldes de leite. Errou quase tudo, respondi, dando mais corda do que normalmente daria. Eu geralmente só acenava com a cabeça para o assunto acabar logo, mas dessa vez, não sei por que precisei responder. Posso ser pequena, mas não sou meiga nem delicada, e nem forte, falei pensativa, mas séria. Talvez você seja um pouco de tudo isso, mas prefere que as pessoas não saibam. Quem te disse isso? Rebati firme. Ninguém. Só suposição. Ele esboçou um meio sorriso, como se soubesse que de alguma forma mexeu comigo, mesmo por trás do meu jeito fechado. Era impossível não notar a leveza com que ele falava, como se cada palavra fosse envolta em algodão. Ele parecia tão presente e isso me intrigava. Os dias passaram, e ele começou a surgir em todos os lugares. No campo, quando eu colhia o milho. Na cozinha, quando eu preparava o almoço. Até no paiol, onde eu costumava me refugiar. Nunca forçava nada, mas também não parecia disposto a desistir. Um dia, depois de um trabalho particularmente exaustivo, desbulhando feijão, encontrei-o encostado na entrada do paiol, braços cruzados e um sorriso tranquilo no rosto. Eu estava usando um chapéu de palha velho, que meu avô usava para me proteger do sol. Por baixo dele, uma mecha de cabelo teimosa escorria pelo meu pescoço, molhada de suor. Fugindo de novo? Perguntou ele, referindo-se ao meu hábito de sumir durante as pausas. Não estou fugindo, murmurei, hesitante. Só gosto de ficar sozinha às vezes. Sozinha pode ser bom, concordou ele, dando um passo à frente. Mas às vezes é melhor ter companhia. Senti meu coração acelerar. Ele não estava pedindo permissão, mas também não estava impondo nada. Havia algo reconfortante nisso. Eu estava vestindo um vestido de chita azul, um pouco puído nas bordas, e meus pés estavam descalços como sempre. Você devia ir embora, falei, embora soubesse que não queria que ele fosse. E perder a chance de te fazer rir uma vez, pelo menos. Nem pensar, dei um suspiro resignado, e ele se aproximou, sentando-se ao meu lado entre as pilhas de madeiras cortadas em tocos largos. Por alguns minutos ficamos em silêncio, apenas ouvindo o vento soprar pelos galpões vazios. Então ele falou, posso te perguntar uma coisa? Depende do que for. Por que você sempre foge pra cá? Engoli em seco, surpresa com a franqueza da pergunta. É só um lugar tranquilo. Tranquilo pra quê?
Eu estava em dúvida se revelaria que ali era o lugar onde eu não precisava ser forte. Atrás daquelas toras grossas empilhadas no paiol, ali, longe dos olhos curiosos, eu podia chorar. E chorava mesmo, baixinho, sem chamar atenção. Às vezes eram lágrimas de cansaço, às vezes de solidão. Outras tantas, nem eu sabia direito. Mas ninguém nunca soube dessa parte minha. Ninguém. Até agora. Para pensar. Para chorar. Para respirar, respondi. Eu sempre aguento tudo sem reclamar, na minha calada, quieta, e às vezes preciso extravasar. Ele assentiu lentamente, sem julgamentos. Entendi. E funciona. Mais ou menos. Bem, se precisar de ajuda para respirar melhor, eu tô aqui. Olhei para ele, confusa. Por que você se importa tanto, Mateus? Ele piscou, e seu sorriso ganhou um toque de timidez. Talvez porque você seja interessante demais para ser ignorada. Os próximos dias foram diferentes. Comecei a perceber pequenas mudanças em mim mesma. Comecei a sorrir mais, falava mais e claro, via Mateus em todos os cantos. Certa noite, após um jantar animado na casa grande, ele me encontrou perto do açude, atrás da fazenda. A lua cheia iluminava a água, criando reflexos prateados que pareciam flutuar. Eu tinha trocado o vestido de chita por um outro, de um algodão mais fino, branco, que parecia quase transparente sob a luz da lua. Embora simples, ele dançava levemente com o vento, revelando a curva das minhas pernas enquanto eu caminhava. Estava descalça, como sempre, sentindo a grama úmida entre os dedos dos pés. Essa é nova, comentou ele, sentando-se ao meu lado na grama. Não sabia que você vinha aqui também. Tem muita coisa que você não sabe sobre mim, respondi meio brincalhona. Verdade. Mas eu quero aprender. Encarei seus olhos escuros, sentindo aquele calor familiar no peito. Por quê? Porque cada pedacinho de você parece valer a pena. Jura? Perguntei, surpresa. Juro, ele falou. E se estiver te chateando, só me avisa de verdade. Vou entender. Não é isso. É que eu sou meio complicada. Mas você é bem legal e interessante, até falei, até me surpreendendo comigo mesma. Isso já é alguma coisa, ele me disse, sorrindo. Se você quiser só um amigo ou alguém para desabafar, ou algo mais, eu estou aqui, tá? Talvez eu te dê uma chance, falei, um pouco tímida. Foi então que aconteceu. Sem pressa, sem pressão. Nossos lábios se encontraram num beijo quase inseguro no início, mas logo se transformou em algo mais inevitável. As mãos dele tocaram meu rosto com delicadeza, e pela primeira vez eu não quis me esconder. Eu senti a respiração dele no meu pescoço, o cheiro de mato e de terra que vinha dele. Meus dedos tocaram a camisa amassada dele, sentindo o tecido macio. Os dias seguintes foram diferentes. Não de uma forma gritante ou abrupta, mas sutil, como uma brisa leve que vem sem aviso e muda o clima ao redor. Eu ainda acordava cedo para ajudar nos afazeres da fazenda, ainda colocava aquele chapéu velho na cabeça para me proteger do sol escaldante, mas havia algo novo no ar. Algo que me fazia cantar baixinho enquanto trabalhava. Eu continuava com meus vestidos de algodão e meus pés descalços, mas agora, às vezes, eu prendia meus cabelos com uma fita colorida que Mateus havia me dado. Mateus estava sempre por perto. Era como se ele entendesse exatamente quando eu precisava falar e quando só queria companhia. Uma tarde, enquanto eu arrancava ervas daninhas do jardim, ele apareceu com 2 copos de limonada gelada. Sentou-se ao meu lado na grama, estendendo um dos copos para mim. Eu estava com o vestido verde claro, com alguns detalhes em renda na gola, que minha mãe costurou há muito tempo. A barra estava um pouco suja de terra, mas não me importava. Você parece cansada, disse ele, dando um gole no próprio copo. É porque estou, respondi, aceitando a bebida com um sorriso fraco. Mas isso aqui é vida. Ainda assim, às vezes a gente precisa de uma pausa. Ele olhou para mim, seus olhos castanhos refletindo a luz dourada do entardecer. Como você está? Estou bem, murmurei, hesitante. Só ajustando algumas coisas. Entendo, ele assentiu, parecendo genuinamente interessado. Se precisar falar sobre essas coisas, eu tô aqui. Eu ri baixinho, balançando a cabeça. Você é insistente, sabia? Sou, admitiu ele, piscando. Mas só porque gosto de ver você sorrir. Aquela frase fez meu coração dar um pulo estranho dentro do peito. Tentei disfarçar, tomando outro gole da limonada, mas senti minhas bochechas esquentarem. Nosso relacionamento continuou crescendo aos poucos, como uma planta que recebe luz suficiente todos os dias. Durante o café da manhã, Mateus sempre encontrava uma desculpa para sentar ao meu lado.
No campo ele inventava pequenas tarefas que coincidentemente me levavam até ele. E nas noites em que eu achava que poderia escapar para o açude sozinha, lá estava ele, esperando pacientemente, como se já soubesse onde eu iria. Certa vez, depois de um dia particularmente longo, ele me encontrou no paiol. Estávamos sozinhos, e o som das cigarras ecoava lá fora. Eu sabia que hoje seria diferente. As toras grossas não eram mais apenas meu refúgio. Agora elas eram o lugar onde eu podia ser completamente honesta comigo mesma e com ele. Não quis fugir naquela noite, onde tudo havia começado. Mateus me abraçou novamente, suas palavras contra mim. Não precisa mais chorar sozinha, Florinda. Eu estou aqui agora. E pela primeira vez acreditei nele. O paiol nunca pareceu tão acolhedor. A luz do luar entrava pelas frestas nas paredes de madeira, criando sombras suaves que dançavam no chão empoeirado. O ar cheirava a feno e terra molhada, um aroma que sempre me fez sentir conectada à simplicidade da vida no campo. Mas agora, com Mateus ao meu lado, aquele lugar ganhava uma nova dimensão, uma intimidade que eu nunca tinha experimentado. Eu estava usando um vestido simples de tecido leve e fino, quase transparente, que deixava a silhueta do meu corpo à mostra sob a luz tênue do luar. Meus pés estavam descalços, e eu sentia a aspereza do chão sob eles. Ele me olhou nos olhos com delicadeza. Você é linda, sabia? Murmurou sua voz quase inaudível. Eu ri baixinho, desviando o olhar por um momento. Não sou nada especial. Está errada. Ele inclinou-se para a frente. Especial é exatamente o que você é. Senti um nó na garganta, mas dessa vez não era de tristeza. Era como se o enorme muro que eu havia construído estivesse sendo desmontado, pedra por pedra, e pela primeira vez isso não me assustava. Mateus beijou-me novamente, dessa vez com mais intensidade, como se estivesse tentando provar algo. Talvez para mim, talvez para ele mesmo. Eu correspondi ao beijo, hesitante no começo, mas logo entregue por completo. Entre cada olhar, cada sorriso, senti algo se abrindo dentro de mim, uma porta que eu mantinha fechada há muito tempo. Era estranho, mas também reconfortante, como se parte de mim finalmente tivesse encontrado seu lugar. Eu senti o calor do corpo dele perto do meu, o cheiro de Mateus que agora se misturava ao cheiro do paiol. Seus dedos tocaram a barra do meu vestido, subindo lentamente pela minha perna, um toque leve que me fez arrepiar. Florinda, ele disse, interrompendo o momento apenas para me olhar novamente. Seus olhos brilhavam com uma mistura de ternura. Sabe, esse lugar. Talvez não seja o lugar especial o quanto você merece. Eu não precisava perguntar o que ele queria dizer. Era claro e ao mesmo tempo, tão sutil que mal parecia real. Hesitei por um segundo, mas então balancei a cabeça em um gesto quase imperceptível. Isso não importa. O que importa é estarmos aqui, devagar, como se ambos soubéssemos que este era um momento que merecia ser apreciado com cuidado. Como se aquele lugar carregasse um pouco da nossa história até ali. Quando finalmente o mundo parecia ter se reduzido a apenas nós, permiti-me relaxar completamente em seus braços. Era como se tudo que eu havia guardado durante anos, todos os medos, as lágrimas, as solidões, estivessem sendo liberados naquele instante. Foi como uma dança onde cada passo é importante, uma conexão profunda que parecia ultrapassar qualquer palavra ou explicação. Cada movimento era uma confirmação de que aquilo era real, que eu não estava sozinha. No final, quando o silêncio voltou a tomar conta do ambiente, Mateus me abraçou com força, como se temesse me perder. Nunca mais quero que você fuja quando se sentir só. Vou estar aqui, prometo, beijando minha testa. E eu sentia que podia acreditar, que devia. Os dias seguintes foram diferentes. Eu continuava trabalhando na fazenda, mas algo havia mudado dentro de mim. As toras grossas do paiol já não eram mais um esconderijo para minhas lágrimas. Agora elas eram um refúgio compartilhado, um lugar onde eu podia ser quem realmente era. Um lugar de carinho, de boas lembranças e novos momentos. Mateus estava sempre por perto, com seu jeito gentil, até persistente, mas ele nunca forçava nada, mas também nunca deixava de estar presente. E aos poucos comecei a perceber que talvez amar não fosse tão complicado quanto eu pensava. Era simples como tudo na vida deveria ser. Duas pessoas juntas, aprendendo a ouvir os silêncios um do outro, aprendendo um com o outro. E eu sentia que ambos tínhamos muito para aprender e também para ensinar. Afinal, às vezes os melhores momentos são aqueles que não precisam ser planejados. Os meses se seguiram, tecendo uma colcha de retalhos com momentos doces e a rotina da fazenda.
Mateus e eu éramos como duas árvores plantadas lado a lado, crescendo e entrelaçando nossos galhos. Eu ainda usava meus vestidos de algodão, agora com cores mais vivas que Mateus me trazia da cidade quando ia fazer as compras. Meus cabelos, antes sempre presos, agora às vezes caíam soltos pelos ombros, um gesto de liberdade que ele me inspirou. Meus pés descalços continuavam a sentir a terra, mas agora o caminhar parecia mais leve, como se eu flutuasse. Mas a vida no sertão, com toda a sua beleza e simplicidade, começava a parecer um casulo. Mateus falava com brilho nos olhos sobre a cidade grande, sobre o Rio de Janeiro, onde as oportunidades eram tão vastas quanto o oceano. Ele me contava histórias de um mundo vibrante, cheio de luzes, cores e sons. A princípio eu ouvia com um sorriso distante, imaginando se ele realmente falava sério. Mas a ideia foi fincando raízes em mim, como uma sementinha plantada em terra fértil. Por que não tenta a vida lá, Florinda? Ele perguntou uma noite, enquanto observávamos as estrelas do nosso refúgio no Paiol. Você tem um potencial enorme. Não pode ficar aqui para sempre. Seu olhar era sério, mas carinhoso. Eu sabia que ele estava certo. O sertão era tudo o que eu conhecia, mas sentia que havia algo mais para mim. A decisão, quando veio, não foi um grito, mas um sussurro, uma certeza silenciosa que se instalou em meu coração. Eu iria com ele para o rio. Tio Joaquim, embora com o coração apertado, nos abençoou. E assim, com a trouxa na mão e a esperança na alma, partimos. A chegada ao Rio de Janeiro foi um choque para os meus sentidos. O cheiro da maresia se misturava ao cheiro de asfalto quente e perfumes desconhecidos. As buzinas dos carros pareciam um coro ensandecido, e os prédios arranhavam o céu com sua imponência. Eu, acostumada com a imensidão do campo, sentia-me uma formiga em um formigueiro gigante. Mateus, no entanto, parecia em casa. Ele tinha um primo, o Sr. Ricardo, um homem robusto com um sorriso largo e olhos astutos, que nos arranjou um pequeno apartamento em um bairro modesto, na Zona Norte. Encontrar trabalho não foi fácil. Eu tinha pouca instrução formal, mas era trabalhadora e disposta a aprender. Consegui um emprego como costureira em uma pequena confecção no centro da cidade. As horas eram longas e o salário mal dava para as despesas. Mateus, por sua vez, arrumou um bico em uma obra, carregando materiais e à noite, fazia uns trocados como garçom. A vida era dura, mas tínhamos um ao outro. Noites quentes de verão no Rio se tornaram um palco para os nossos desejos. Mateus era diferente de qualquer homem que eu já conhecera. Tinha uma sensibilidade que me desarmava. No nosso apartamento simples, sob a luz fraca de uma lâmpada, ele tirava meu vestido de algodão, sempre com um toque gentil. Como se cada peça de roupa fosse uma barreira a ser cuidadosamente removida. Ele parecia ter um fascínio particular pelos meus pés, ainda calejados do trabalho no sertão, mas que agora carregavam a memória de um novo caminho. Ele beijava meus dedos, um por um, e a pele sensível da planta, fazendo um caminho de carinhos que me levava ao delírio. Eu me sentia desejada, linda, mesmo com a simplicidade do meu corpo, acostumado à labuta. Nesses momentos eu o via me olhando com um brilho intenso nos olhos, como se estivesse devorando cada detalhe meu, desde meus cabelos soltos até os meus pés descalços. Ele tinha um jeito de me fazer sentir única e especial, mesmo que a vida lá fora fosse de luta. Ele sussurrava palavras doces no meu ouvido, falava sobre como minha pele cheirava a jasmim e como meus olhos brilhavam como as estrelas do sertão. E eu, que nunca havia me visto com outros olhos, comecei a me enxergar através do amor dele. Ele me dizia que a simplicidade do meu corpo, as marcas do trabalho em minhas mãos, eram parte da minha beleza, da minha história. O carnaval se aproximava, e a cidade inteira fervilhava. O Sr. Ricardo nos convidou para assistir aos ensaios de uma escola de samba da comunidade. Eu nunca havia presenciado algo assim. A batucada hipnotizante, as cores vibrantes das fantasias, a energia contagiante das pessoas. Era um mundo completamente novo. Essa é a nossa cultura, Florinda, Mateus me disse, seus olhos brilhando de orgulho. É a alma do Rio. Num desses ensaios, enquanto a multidão se movia em um ritmo único, fui surpreendida por uma figura elegante e imponente. Era Dona Lúcia, uma mulher com corpo escultural, olhos penetrantes e um sorriso que parecia guardar 1000 segredos. Ela era a rainha de bateria da escola, e cada passo que dava era um espetáculo. Ela me olhou de cima a baixo, seus olhos percorrendo meu corpo simples, meus pés descalços, e eu senti um rubor em meu rosto. Ela usava um vestido vermelho justo,
que realçava suas curvas e um decote generoso que deixava seus seios à mostra, quase pulando do tecido. O cheiro do seu perfume era forte e inebriante. Menina, você tem um quê diferente, ela disse, sua voz rouca e melodiosa. Um ar de pureza que é raro por aqui. Eu não sabia o que responder. Mateus, percebendo meu embaraço, me apresentou. Dona Lúcia sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e convidou-nos para o camarote dela para conversar. No camarote, um ambiente mais reservado e luxuoso, com sofás de veludo e garrafas de espumante, Dona Lúcia falava sobre a escola, sobre a vida e sobre como as pessoas certas podiam abrir portas no Rio. Ela olhava para Mateus com um interesse que me incomodava. Seus olhos castanhos, antes tão focados em mim, agora pareciam se desviar para a rainha de bateria. Ela elogiava a força dele, sua beleza, seu potencial. Eu, sentada ao lado, me sentia cada vez menor. Mateus, você tem um brilho nos olhos que me lembra alguém que conheci há muito tempo, ela disse, sua mão pousando levemente no braço dele. Alguém que fez muita coisa pela escola. Eu senti um arrepio. Havia algo na forma como ela falava, nos gestos dela, que me dizia que havia mais do que apenas conversas ali. Dona Lúcia, com sua aura de poder e sedução, parecia tecer uma teia ao redor de Mateus. Eu me sentia invisível, uma sombra ao lado de uma mulher tão deslumbrante e experiente. Sua presença era tão forte que eu sentia o cheiro do seu perfume e até o barulho discreto de seus saltos altos enquanto ela andava. Ela tinha o cabelo bem arrumado e unhas longas pintadas de vermelho. A tensão aumentou quando Dona Lúcia convidou Mateus para participar de um projeto especial para a escola, algo que exigiria tempo e dedicação, e que poderia trazer benefícios consideráveis para o futuro dele. Eu queria protestar, puxá-lo dali, mas as palavras ficaram presas em minha garganta. Naquela noite, de volta ao nosso apartamento, a atmosfera estava pesada. Mateus estava pensativo, os olhos perdidos no vazio. É uma oportunidade, Florinda, ele disse, quase para si mesmo. Uma chance de mudar nossa vida. Eu o encarei. Que tipo de oportunidade, Mateus? E a que custo? Ele evitou meu olhar. Não é nada demais. Apenas alguns trabalhos extras para a escola. Dona Lúcia é muito influente. Senti um calafrio. As palavras dele pareciam vazias. Havia algo que ele não estava me contando. A simplicidade dos nossos dias no sertão, a clareza dos nossos sentimentos, parecia ter sido substituída por uma névoa de incertezas. Aquele brilho nos olhos de Mateus que eu tanto amava, agora parecia turvo, distante. Eu não sabia se era o fascínio pelo dinheiro, pelo poder, ou se era o próprio encanto de Dona Lúcia que o estava puxando para um caminho desconhecido. Aquele cheiro de jasmim, que ele dizia sentir em mim, parecia se esvair. O calor dos seus beijos em meus pés, antes tão reconfortante, agora parecia uma lembrança distante. Eu podia sentir a distância entre nós crescendo a cada palavra não dita, a cada olhar desviado. E o medo se instalou em meu coração, um medo frio e cortante, como as navalhas do sertão.